Sem perca de tempo, aleluia, abra sua Bíblia Sagrada, o livro de Hebreus, capítulo 3, e versículo 7. Aleluia. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Todos acharam? Amém. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvis hoje a sua voz, e não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Pode tomar teu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá. O que a palavra de Deus está nos revelando para nós neste momento? A Bíblia vai falar assim: não endureceis o vosso coração. A voz de quem? Do pastor? Não, do Espírito Santo. Mas antes de eu entrar nessa mensagem, eu quero falar algo muito importante sobre o cristianismo, o poder da palavra, o poder que tem esse manual. Qual é o manual de Deus? A Bíblia, as Escrituras Sagradas. O manual de Deus é as Escrituras Sagradas. Você quer ver todas as maravilhas de Deus, está neste manual. Se você não lê este manual, você erra. Você sai fora da direção de Deus. A palavra vai dizer que Jesus, ele chega nos discípulos. Os discípulos estavam perturbados de coração. Os discípulos estavam apavorados, porque Jesus falou uma palavra para eles que eles ficaram descontrolados. Eles ficaram tristes, perturbados no seu coração, porque Jesus falou assim: eu vou partir, eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores. Os discípulos começam a entristecer o seu coração. Jesus vira para eles e fala assim: não perturbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. A casa do meu pai há muita morada. Aleluia. Aí Jesus vai falando com eles. Jesus fala uma palavra muito importante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem muitas pessoas que estão procurando muitos caminhos, religiões, placas de igrejas, pastores, bispos, apóstolos. Paulo deixa bem claro nas suas cartas em Coríntios. Ele diz: se haver profecia, se alguém estiver profetizando, 1, 2 ou 3, cale um, fique o outro profetizando. Paulo disse: se tem muitos falando em línguas estranhas, que haja no meio deles um intérprete, porque a casa do Senhor é a ordem de essência. Se você ler a epístola de Paulo, você vai ficar apaixonado. Foi lido aqui. E quando nós lemos aqui, nós vemos algo muito importante. O Espírito Santo, ele não força ninguém a querer seguir a Deus. É mentira de um povo que fala assim: ó, se você não seguir a Deus, Deus vai te matar. Não. As pessoas morrem pelos seus pecados, pelos seus atos pecaminosos. Porque uma coisa que afasta o homem de Deus se chama pecado. Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que nos possa salvar, nem os seus ouvidos. Mas tem uma coisa que nos impede: o pecado cobre o rosto de Deus. E a palavra vai dizer algo muito extraordinário. Paulo dizendo: olha, não endureça os vossos corações, como os pais antepassados saíram do Egito, lugar de escravidão, aonde eles eram escravos. Eles comiam o que Faraó dava, eles viviam doentes,
Agora a mão de Deus é estendida sobre ele através de um homem chamado Moisés, que decide seguir o Senhor, que ouviu a voz de Deus. Deus não obrigou Moisés, mas Deus falou assim: eu envio você até Faraó. E Moisés ficou com medo. Todo ser humano tem medo, mas Deus disse: eu estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Mas Senhor, que vão falar lá? Que Deus que é esse? Diga que eu sou. Falou aqui. Tu não entendeu? O nosso Deus, Ele quer que nós entendamos uma coisa simples e poderosa: obediência. Aleluia. A obediência te leva ao seu sucesso. Você já reparou que toda criança que é obediente dentro de uma sala de aula, ela arrebenta, ela cresce? Toda criança que ela é obediente aos pais, obedeça na sala de aula, faz tudo certinho, ela tem sucesso na vida. Você reparou que toda pessoa dentro de uma empresa, que ela obedece o seu patrão, ela cresce? Tudo isso é escritura bíblica. O Senhor Jesus disse algo muito importante aos seus apóstolos: eu vou, mas eu vou enviar algo semelhante a mim, o Consolador. Ele vai te convencer do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo é o que convence o homem. Mas se o homem endurecer o coração, o Espírito Santo vai bater ainda no coração dele, porque ainda enquanto há vida, há esperança. A sua oração pode levar você a lugares longe. A Bíblia vai dizer, e a Bíblia vai relatar sobre um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus. Deus olha para a terra e vê que a terra se corrompeu. Jesus lembra disso. Passados muitos anos, Jesus está na terra e ele lembra: a minha vida será como nos dias de Noé. Muito dados em casamentos, bebiam, festejavam, esquecendo os meus mandamentos, se extraviou dos meus caminhos. Então o Senhor estava dando um alerta para aquele povo, e hoje também o Senhor está dando um alerta. O povo está despercebido, o povo não quer mais compromisso com a palavra, o povo não quer mais compromisso com Deus. O povo quer vir receber as bênçãos que Deus dá, fazer como o povo do Egito, receber a libertação, receber a cura, o milagre, e continuar no Egito, querer voltar para o Egito, ter o pensamento do Egito. Paulo diz que nós somos nova criatura, que nós somos de Cristo. Quem tem Cristo, nova criatura é. Aleluia. Paulo diz que nós andávamos nas trevas, hoje nós não andamos mais nas trevas. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se prostituir, não prostitui mais. É coisas novas. Tem pessoas que pegam e falam assim: pastor, a Santa Ceia é santa. Tá bom, vamos ver lá um negócio bem importante. Jesus, ele pega o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Jesus pega o cálice e diz: esse é o meu sangue. Uma metáfora, algo poderoso. Jesus estava simbolizando o pão como o corpo dele, e o sangue como o suco de ovo, como o sangue dele. A Bíblia vai falar que o sangue do Cordeiro nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. A palavra vai dizer também em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que são lavados as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem lavado as suas vestiduras. O que é vestidura? Vestes limpas. Quando fala de veste, não fala veste humana, fala do corpo espiritual. Quando fala de veste, fala de dentro do corpo do ser humano, que é o corpo interior, que é espiritual. Paulo diz que o nosso corpo humano, que é corruptível, que é pecador, ele enfraquece, mas tem um homem interior dentro de nós. Paulo estava falando do homem interior. O homem interior, ele pode estar abatido. Nós temos uma alma dentro de nós que grita. Vamos lá. Paulo escreve nas suas cartas em Coríntios. Perguntaram para Paulo assim, falaram assim para Paulo: como vão ressuscitar os nossos corpos? Fizeram uma pergunta para Paulo: como que você acha que vai ser ressuscitado o seu corpo para ir para o céu? Não
pastor, nós vamos ressuscitar num corpo de glória. Não, você vai ressuscitar nesse próprio corpo seu. Mas é um corpo sem mancha, sem pecado, transformado como o de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou com qual corpo? O mesmo corpo. Porque quando Tomé ele mandou tocar, aqui as. Tomé, olha aqui, toca aqui, sou eu. Olha aqui os furos. Olha aqui onde a lança pegou. Sou eu, mas o meu corpo está transformado. Entenda uma coisa, Paulo escreve algo muito importante. Paulo, uma certa vez, ele chegando para a igreja de Corinto, ele fala assim: aquele que se deita com a prostituta se torna só uma carne só. Poderoso. Os mesmos pecados que há nela passa para o outro. É uma transferência. Olha o perigo do corpo. Por isso que Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele tem que ser preparado para o dia do arrebatamento. Aleluia. E nós temos que viver em santidade. Santidade é separado. Tem muitas pessoas falando que tem santidades. Muitas pessoas que dizem que andam em santidade. Sabe o que é andar em santidade? A Bíblia diz que os homens de Deus naquela época eram cheios do Espírito Santo. Pedro, com sua sombra, fez milagres extraordinários. Deus fez milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Onde Paulo colocava a mão, vidas era restaurada. Por quê? Porque o corpo dele foi transformado. O corpo dele foi cheio da glória do Espírito Santo. É impossível alguém falar assim: ó, eu estou cheio do Espírito Santo. Vamos lá. É impossível alguém falar assim: pastor, estou cheio do Espírito Santo, mas o macumbeiro do lado da minha casa, eu quero mudar para outra. Pessoa cheia do Espírito Santo tem que mudar ela. Pessoa cheia do Espírito Santo tem que transformar aquilo que está em trevas. Não tem que estar com medo. Ele tem que crer na oração dele. Ele tem que acreditar naquilo que ele serve. Você tem que acreditar. Você tem que crer no Deus que você serve. Por isso que Paulo está dizendo: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a voz, e não endurecer os vossos corações. Aleluia. Ele está dizendo para nós. Você sabe o que faz uma pessoa endurecer o coração? Não, eu nunca vi. Eu nunca vi Deus falar não. Deus fala sempre sim. O projeto de Deus para a nossa vida é coisa grande, é poderosa. Deus, ele quer curar? Quer. É especialista dele. O único que quer ver a pessoa na doença é o diabo. O único que quer ver a pessoa na miséria é o diabo. O único que quer ver o casamento destruído é o diabo. Mas espera aí, eu já vi muitas pessoas falar assim: o diabo me derrubou. O diabo só pode entrar na vida de alguém quando ele dá a chave para o diabo entrar na porta. Ele não precisa de uma porta, uma brecha. Vamos lá. Quem derrubou ela? Ela mesma. Não foi o diabo. Porque o diabo apenas conversou com ela. Ela deu ouvido à voz. E a voz entrou no coração. E quando ela olha para o fruto, ela deseja. O pecado é quando você ouve, desce o coração, depois pratica. Aí vem a luz ao pecado. Antes de alguém cair, ou antes de alguém dizer assim: eu caí. Não, ele já estava caído. Ele mesmo caiu. Porque vamos lá, o primeiro Adão pecou, porque deu ouvido à voz de quem? Da serpente ou da mulher? Do diabo? Não, foi da mulher. A mulher que conversando com ele, toma o fruto e comeu. E quando Deus foi chamar a atenção, Deus chamou a atenção de Eva ou de Adão? Por que de Adão? Porque Deus ordenou para ele não comer. A responsabilidade estava em Adão. Você sabe por que Deus vai requerer do sacerdote? Você sabe por que Deus vai requerer dos pastores rigores
mais dos apóstolos que dizem que são apóstolos, das pessoas que dizem que são profetas. Deus vai requerer mais deles, porque a responsabilidade de santidade é nossa, a responsabilidade de testemunho é nossa, de mostrar que nós somos cristãos numa sociedade corrupta, de mostrar que somos fiéis numa sociedade onde que a mentira é a verdade, o trapaço é a verdade. Não tem nada não, eu trabalho na administração da minha empresa, eu só vou desviar R$100. Ninguém vai saber. Os olhos de Deus estão contemplando. É verdade, Jesus. Aleluia. Os olhos de Deus estão vendo. Quem sabia que nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos ser cobrados a mais? Porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o que Deus falou? Não tinha um monte de homem lá? Não tinha um monte de gente lá? Você acha que não tinha homens de Deus naquela época? E por que Deus chamou Abraão? Abraão foi falar com ele. E ele falando com Deus. Olha o poder de uma intercessão. Por causa de Abraão, houve salvação na casa de Abraão. Deus enviou anjos lá na casa de Ló. Deus enviou anjos lá, por causa de Abraão, por causa da intercessão dele. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor diante da obra do Senhor, Deus está salvando os teus. Aleluia, glória a Deus. Isso é poderoso. Por exemplo, por isso que Salomão disse assim, ande com um sábio e será sábio. Por que ande com um sábio e será sábio? Você já sentou perto de um empresário? Quem já sentou? Empresário contra derrota? Só grandeza. É ou não é? Se você sentar perto de um empresário, ele vai falar só de milhões. Não é nem de reais, milhões. Minha empresa vai faturar tanto, eu quero tanto. Porque ele tem o quê? Mente sábia, grande, inteligente. Os homens que eram pescadores, os homens que Deus escolheu que eram pescadores, quando eles abriam a boca e falavam, era muito sábio, era inteligentíssimo, eram homens improváveis pela sociedade, mas quando eles abriam a boca, coisas extraordinárias Deus fazia. A língua de Pedro, pescador. Pega na história e vê se um pescador, uma pessoa que veio de uma família pobre, hoje está fácil, pessoa fazer faculdade, pessoa se formar, mas antigamente não sabia nem escrever o nome. Mas agora imagine com o Espírito Santo. Imagine com o Espírito Santo a mente de Pedro abriu o leque da revelação. Quando o homem abriu a boca, 3.000 almas se converteram. Quando o homem abriu a boca, mais uma vez, 5.000 almas. Aleluia. Amado, um pregador como Billy Graham nunca mais vai existir, a não ser que as pessoas queiram se levantar. Homem que arrastou multidões com simples palavras, não gritava, não pulava, não sapateava, não rodopiava, não ficava falando em línguas, mas pregava a mensagem da cruz. Quando você ouvia aquele homem pregar, eu já ouvi as mensagens dele pregar, você chorava, porque ele falava simples e objetivo. Cristo, a igreja tem que aprender uma coisa, que o centro da igreja é Cristo. Nós temos que lembrar da igreja, não é só no dia da Santa Ceia, não é só dia de culto, é todos os dias. Porque Davi falava assim, eu sinto prazer de estar todos os dias na casa do Senhor. Você tem que sentir prazer. As pessoas vêm à casa do Senhor, sabe como que elas vêm? Pastor, ora por mim que eu estou em depressão.
Se olha para o povo do mundo, parece que o povo do mundo está mais alegre do que um crente. Você chega perto de um camarada do mundo, fala assim, ó, nós vamos fazer isso e vai arrebentar. Eles não têm medo. Por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Eles fazem coisas, eles não têm medo, eles se arriscam. Eles vão lá e compram um carro de 200 mil, não sei quantas prestações ele compra, não tem medo. Está mais endividado do que nós, porque as pessoas falam, nossa, aquele rico não é nosso, não, mas ele está mais endividado do que você. Ele se arriscou, ele colocou em prática a inteligência que Deus deu no ser humano, o dispositivo. Fala para o seu irmão, você tem um dispositivo, mas quando você liga a ele, não tem doença, não tem demônio, não tem principado, não tem ninguém que possa te pedir, se chama fé. A fé te leva a um lugar que você nem imagina. Não precisa ser cristão para ter fé. Tem ímpio lá fora que tem mais fé do que cristão. A fé é algo extraordinário. A fé é o que nasce aqui dentro. Quer ver um exemplo? Quem está vendo Deus aqui? Ninguém. Mas você pode sentir. Mas você pode ter certeza que Ele está aqui. Eu tenho certeza do que Ele está comigo. Você tem que ter certeza do que Ele está com você. Aleluia. Não é só nas horas fáceis, mas nas horas difíceis. Foi nas horas difíceis que quando Jesus estava na cruz, Ele disse, Deus meu, por que desamparaste? Mas mesmo assim Jesus estava lá. E mesmo assim Jesus disse, está consumado. Quando Jesus falou esse nome, está consumado, o inferno estremeceu. A terra começou a sentir o poder, a glória. Jesus tinha uma certeza de uma coisa, que depois da cruz, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso é certeza. Não, mas ele era Jesus, mas era humano. Podia cair igual nós caímos, porque o diabo tentou ele em todas as áreas da vida dele para ele cair. Foi no deserto, quando ele recebeu o Espírito Santo. Fala para o seu assim, quando você receber o Espírito Santo, prepara para receber chumbo. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou receber a unção de missionário, que é tudo alegre. Prepara para você receber chumbo. Prepara para você lutar contra as trevas. Que tem pessoa que fala assim, eu vou receber o azeite aqui, agora eu sou. Não. Deus, o Espírito Santo vai te levar para o deserto da vida, da experiência. Tem pessoas que vai ter que perder para ganhar. Você tem que entender, quando você receber o Espírito Santo, a presença de Deus, a plenitude de Deus no seu corpo, você tem que aprender uma coisa, você vai ter que perder para ganhar. Tem coisas na sua vida que Deus vai passar e vai tirar. Porque não é mais nós que vivemos, agora é Ele. Você decidiu fazer a vontade dEle. E quem decide fazer a vontade de Deus, na hora que Ele fala assim, João, Maria, você tem que falar, eis-me aqui. Vai lá em Nínive, prega em Nínive. Mas Senhor, vai lá, prega lá. Porque você não é mais guiado pela carne, você é guiado pelo Espírito. Pensou se Deus nessa madrugada fala assim para você meia-noite, e você começa a pensar assim, é quando é minha cabeça. Não, pensou se o Espírito Santo fala assim, ó, acorda Joana, acorda Maria, vai na rua tal, lá tem um macumbeiro, esse vaso eu escolhi como um vaso escolhido. Tu não entendeu ainda? Esse vaso eu escolhi como um vaso escolhido. Mas Senhor, eu não macumbeiro. E daí? Vai lá. Quem tem intimidade com o Espírito Santo não tem que ficar perguntando, é o Senhor mesmo? É coisa da minha cabeça. Não, quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe que é Ele que está falando. Não é a consciência, é o Espírito. Eu lembro disso. Eu estava orando com o pastor.
E quando eu saí de casa, eu falei, eu vou dormir, né? Porque já é meia-noite. Estava no propósito, o clamor da meia-noite. E nós saiu do clamor da meia-noite da igreja. E fui para casa, deitei, era 1h. O Espírito falou comigo, o Espírito Santo, levanta. Vai lá no Vale do Sol, no bairro que tinha lá em Alvedade. Na rua 1, falei, que rua 1? Na rua, primeira rua, tinha 3 ruas. Na rua 1, casa de lona. Lá tem um homem com o nome de Rubens. E esse homem é macumbeiro. Vai lá que o filho dele morreu. E eu quero te usar hoje para levantar não só o filho dele, mas ele. Eu falei, tô doido. Catei a bicicleta e saí. Falei para minha avó, vou ali, daqui a pouco eu volto. Catei um vidro de azeite. Cheguei lá. Na hora que eu chego lá, a mulher dele está na sarjeta, chorando. Eu falei, o que foi, senhor? O meu filho parece estar morrendo. Eu chamei a ambulância não veio, não está vindo. Eu falei, fique em paz, fica aqui. Como chama o seu marido? Ela, Rubens. Eu falei, então é aqui. Eu entrei lá e falei para ele assim, o que tu é? Ele falou, eu sou pai de santo. Meu pai também é pai de santo. Eu já invoquei toda a entidade, meu filho está morrendo aqui, tá roxo. Eu falei, dá ele no colo aqui. Catei o menino e falei assim, para ele assim, pro pai de santo. Falei para ele assim, você crê em Deus? Ele disse, eu creio no meu. Eu falei, mas eu creio no meu. Catei o menino, orei e falei assim, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, ressuscita ele. Glória a Deus. Traz vida para este menino. Glória. Hoje esse menino está com 20 anos. Glória a Deus. Aleluia. O pai hoje é pastor. Glória a Deus. Você está entendendo como que é o mistério quando você dá ouvido ao Espírito Santo? Quando você ouve o Espírito Santo e você dá ouvido sem medo. Sem medo. Quando Deus falar contigo, faça aquilo que Deus está mandando. Se Deus mandar você fazer 40 dias de jejum, de oração para uma pessoa, faça que vai ter resultado. Glória a Deus. Investe em uma alma e Deus vai investir em você. Investe em alguém, Deus vai investir em você. Hoje eu tenho um prazer que toda vez que ele manda mensagem e fala assim, a paz do Senhor, pastor. Eu falo, a paz do Senhor, ex-pai de santo. Agora você é do pai do santo mesmo. O Deus de Israel. Glória a Deus. Ele é santo. Qualquer dia eu vou chamar ele para pregar aqui, pastor. Pensa no homem que ficou mais doido do que eu. A primeira vez que eu pisei aqui em Birigui, irmão, foi em 2005, foi ali no Crevelado. Eu lembro que veio, eu lembro que esse pastor já morreu, era em Nova Jerusalém, que tinha ali uma igreja desse tamanhozinho. Aí o pastor chamou para pregar, mas ele não ficou na igreja. Ele saiu, foi embora. Aí veio uma irmã me atender, que era culto do centro de oração. Eu falei assim, irmã, cadê o pastor? O pastor saiu. Eu falei, por que você me mandou aquele adúltero vir aqui hoje? Que Deus ia falar com ele. É que ele não veio, Deus vai pegar ele. Pensa no homem que fugiu. Quando Deus falava comigo, mano, é assim, eu não tinha muito conhecimento. Deus já falava, eu falava na lata. Não tinha aquela sabedoria de ficar calado a boca e ficar guardando assim, para depois falar. Que eu não tinha sabedoria, eu estava começando a pregar naquele tempo, se você falava, eu já entregava. E aí a irmã falou assim, não, ele não veio hoje, porque está numa festa. Eu falei, tá bom, deixa ele na festa. Preguei. Aí ele falou que ia dar o dinheiro do combustível. Eu falei, eu não quero. Aí ela falou assim, não, o pastor não deixou o dinheiro do combustível. Nem, irmão, não vou te dar nada. Eu falei assim, e na hora que eu estava com o que? Um carro? Diplomata. Bebe para aprender. O irmão tinha colocado só 3 litros de gasolina. Né? E nós veio. Quando chegou na igreja, o carro fez assim, ó, zerou. O irmão Rubens, que hoje é pastor, olhou para mim e falou assim, pastor, como não vai embora? Eu falei, nem dorme no carro. Amanhã não vai embora. Não, amanhã tem que trabalhar. Não, tá dando no carro. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, pega o azeite, a botija de azeite que está dentro da igreja. Eu falei, irmão, abre a igreja. Ela, para quê? Dá a botija de azeite. Não, mas você está campanha. Fala, pastor, ele arrumar outra.
falei para o irmão, abre o tanque, isso é fé. Coloca dentro. E eu coloquei a mão e falei assim, enche carro. Você não crê não, irmão? Ele vai falar para você, mas a oração duvidosa que eu fiz, Senhor, nos leva até na entrada da cidade onde eu andava. Deus me levou até na entrada. Chegou na entrada da cidade, o ponteiro da gasolina acabou. Aí o pastor para mim falou, por que você falou levar nós três em casa? Pensa numa notícia que aconteceu na cidade de onde eu andava, irmão. Eles saiu esparramando para todo mundo que eu coloquei azeite no carro dele, o carro dele andou. Sabe o que é isso? Fé. Quando você anda por fé, Deus não te deixa na mão. Eu estou falando isso com certeza, porque eu fiz. Eu estou falando isso verídico. Se quiser, eu dou o telefone dele e falo com você. Ele dá risada. Todo mundo ficou admirado. Até um homem que era chamado Galo lá, que não acreditava em Deus, ele falou, eu quero esse Deus seu hoje, aceite esse Deus. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje neste dia. Aleluia. Eu quero dizer para você que você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Você não tem que ter medo de nada. Jesus deu poder para a igreja. Ele diz, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele te deu poder. Ele diz, pedi, recebeis. Bater e abre-se vós. Ele está dizendo para a igreja. Ele está falando para a igreja não ter medo com esse século. Para a igreja não ficar intimidada diante do que está acontecendo. Mas a igreja ficar preocupada com uma coisa, o arrebatamento vem aí. Glória a Deus. A igreja tem que focar na palavra da verdade. A igreja tem que ensinar as doutrinas que o Senhor Jesus ensinou. Lê Atos dos Apóstolos, para nós terminar. Capítulo 2. E eles andavam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. Quando você anda no ensinamento de Cristo, quando você anda no espaço de Cristo, não se preocupa que nada neste mundo vai te tocar. Ainda que você morra, ainda que o seu corpo, que é mortal, morra, caia que dura agora, você vai encontrar com ele lá nos altos. Aleluia. Tu não entendeu ainda, igreja? Glória a Deus. Ainda que você morra hoje, com Cristo, você vai encontrar com ele. Glória a Deus. Esse é o segredo, esse é a certeza, isso é a certeza do cristianismo. Glória a Porque Deus. senão não vai ter graça, né, pastor? Senão não vai ter graça. A pessoa se lutar a vida inteira como cristão, não beber, não prostituir, não roubar, não mentir. Depois o fim da sua história cai no inferno. É só você fazer tudo, não fazer tudo que o povo mundano não faz, e você perder a salvação no último segundo do segundo tempo, porque você vacilou. Eu já vi muitas pessoas que estavam em Cristo Jesus, afastou do caminho do Senhor e morreu. Só foi ele sair do caminho do Senhor, morreu. Esse dia eu estava pensando de um amigo meu. Ele saiu do caminho do Senhor, não deu tempo. Ele saiu do caminho do Senhor. Deus falou muitas vezes com ele. Foi coisa nem de 6 meses, ele morreu. Morreu bebendo. Morreu na prostituição. E muitas pessoas colocam na legenda: descansa em paz. Quem morre sem Cristo e desviado do caminho dele, não vai ter paz. Me desculpe dizer, mas é a realidade. Não tem como uma pessoa sair fora dos caminhos do Senhor. Morreu. Mas pastor, deu tempo de ele se arrepender. Mas ele conhece a verdade. Ele errou porque ele quis. Há perdão para quem não conhece. Para quem conhece, ele já está pecando consciente. Ele está pecando sabendo. Ele está errando sabendo. Ele está fazendo algo sabendo. Ele está consciente daquilo que ele está fazendo. Ele sabe porque ele já conhece a verdade. Quer ver um exemplo? Quando eu terminar, vou passar pastor. Quer ver um exemplo? Quando você vai diante do juiz, você é réu, você nunca passou por nada, mas você está lá pela primeira vez, tem desculpa. Tem ou não tem? A pena é leve, é ou não é? É leve a pena. Mas na segunda vez,
É leve a pena? Não, é severa. Até aquilo que você não fez vai colocar na sua legenda. Até aquilo que você não fez, ele vai arrumar um jeito, vai colocar tudo ali para você ser condenado pior. Porque foi a segunda vez. A primeira vez tem chance, mas a segunda não. A segunda é severa. E nós conhecemos a verdade. Por isso que Paulo escreve assim, ó, aquele que caminhou na luz, aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo, conhece o Espírito Santo, se afastando dele, é quase, ele não está dizendo que é impossível, é quase impossível ele voltar. É mais fácil você ganhar um macumbeiro do que ganhar um crente afastado. É mais fácil você ganhar um ímpio na sarjeta do que um cristão afastado, porque ele vai chegar dizendo você, eu conheço de Gênesis e Apocalipse, mas vai para o inferno se morrer daquele jeito. Eu já falo assim, irmão, muito grosso. Quando eu chego na casa de crente, não é assim? Ou vai lá olhar para fulano que está afastado, já chega e ele fala assim, eu sei que você conhece Gênesis e Apocalipse, se morrer você vai para o inferno. O cara quebra na hora. Porque você começa a pregar para ele, daqui a pouco ele começa a pregar para você. Intimida você. Mas o que você tem que fazer? Cortar o laço na hora. Fala, ó, você conhece de Gênesis, Apocalipse, pronto, acabou, mas se você morrer assim, você vai para o inferno. Tem que ser culto e grosso. Porque já conhece. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É verdade. É verdade. É sim, sim ou não. Passou disso, é procedência de quem? Do maligno. Se coloca de pé.